primeiro de termos uma polícia republicana e devia, claro, ser crime um polícia alvejar mortalmente alguém. Devia ser crime. E não se normalizar isso. Agora, se foi um incidente ou um acidente, ele vai provar na barra do tribunal. Por quê? Porque a partir do momento que o polícia sabe que é crime alvejar mortalmente alguém, a não ser legítima defesa. A não ser em legítima defesa, vai ter problemas de uma responsabilização, vai aprender até a não obedecer ordens superiores. Mas o nosso próprio quadro legal é totalmente vazio e protecionista. Por que é vazio e protecionista? Porque querem se criar uma situação de que a polícia tem que ser uma milícia da Frelimo. Veja, quando se cria a Cernic, a anterior era a PIC. Ouviste aquela... Piqueiros. Se diz por aí, quando se ouve nos bastidores, quem esteve por trás da criação da PIC é o Monteiro, alguma coisa Monteiro, Vasílio Monteiro. E quando se cria a PIC, era para ser uma espécie de uma polícia assassina, onde era só para ter legalidade, não serem vistos como criminoso, era para assassinar ilegalmente. Ou seja, uma instituição, por isso estou a dizer que se diz nos bastidores. São comentários dos bastidores. Uma coisa é eu dizer, afirmar, outra coisa é dizer que disse nos bastidores. São comentários dos bastidores, de que foi criado nesse intuito, para terem legalidade de assassinar. É a mesma coisa que nós vimos no comportamento, por exemplo, da UIR. A UIR aborda situações com muita brutalidade e dá a entender que eles receberam uma missão clara, uma mensagem clara de que aquilo que eles devem fazer, deve atirar para matar. CIP, há dias atrás, numa das suas revistas, tirou uma notícia que falava de uma conferência, de uma teleconferência que houve entre o comandante-geral, o Bernardino Rafael, e os comandantes provinciais, em que a ordem na abordagem das manifestações, como forma de reprimir e deixar medo e pânico nos manifestantes, era atirarem para matar. Está num dos noticiários do Centro de Integridade Pública que havia essa fuga de informação de que houve essa teleconferência. Então, estamos a dizer o quê? Estamos a ver uma polícia que está a agir como sipai, para defender interesses de um regime e não uma polícia republicana, porque nos países onde a polícia é republicana, eles assumem a posição neutra e não uma posição de sacrificarem um povo em detrimento de proteger os dirigentes. Então o problema não é da instrução, porque lá na instrução aprendem boas coisas. O problema é que quando saem da instrução, os seus comandantes dão outras ordens. Essas ordens também recebem do regime, que é para beneficiar ou protegerem os interesses da Frelimo. Então, o que nós precisamos temos que partir para a consolidação da democracia. Temos que partir para a criação de uma polícia republicana. Hoje, por causa dessa situação, como bem disse o Fred, a Ivanilde Mondlane está numa parte incerta, porque o caso dela virou a atração nos mídias internacionais, que sempre querem entrevistar para... É como quem diz, enquanto ela estiver aqui a dar essas entrevistas, está a dar mais vida, mais sustentabilidade, está a alimentar ainda mais essa situação. Então, é algo que, na minha opinião, o próprio presidente Chapo, através, não sei, agora ainda continua Bernardino Rafael. Enquanto Bernardino Rafael acontecer, não vai continuar, não vai acontecer nada, porque aquele, para mim, é de igual modo aquilo que o Inocêncio disse. Enquanto ele haver
vai acontecer aquilo, porque é aquilo que ele e o seu companheiro que saiu agora do poder desenharam para causar terror em Moçambique. É aquilo que eles dizem, mas devia ser disciplinado exemplarmente, até ser expulso da corporação. Quem deve ser Porque expulso? os dois agentes, Tá, imagina, Janelinha, os agentes devem ser violaram, expulsos. sim, aquilo é crime contra direitos humanos. É de opinião que eles deviam ser expulsos. Deviam ser expulsos, porque não trazem ética, integridade, boa imagem para o próprio governo. Ok. Ao nível internacional, através do comportamento deles, o governo, a leitura que se faz é que é um governo autoritário, é um governo ditador, que não respeita, deve ser expulso da corporação. Mas tem que se elogiar. Há uma coisa que nós não prestamos atenção. Eu prestei atenção. Ali são 3 Eu agentes. parabenizei o terceiro. Há um agente Sim, eu que parabenizei. depois vai para proteger e acalmar a situação. Eu acho que da mesma forma que aqueles devem ser expulsos, aquele tipo de comportamento deve ser elogiado e até premiado para se alimentar que a postura ética normal de um agente Tem que ser assim. esta. Precisa de ser motivado, porque se não é motivado, não é reconhecido, ele vai pensar que então o normal é o agir com brutalidade. Hoje aquele terceiro parece que nem é chefe, o boss é aquele big. Exatamente. Então aquele deve ser elogiado. Deve ser elogiado, deve ser homenageado e deve ser recompensado. Da mesma forma como aquele agente de polícia de trânsito que em plena chuva ele esteve a trabalhar a regular o trânsito, depois foi chamado, acho que foi patenteado, teve um reconhecimento por ser admirável a atitude dele, porque em condições normais teria fugido para se esconder, mas disse, a chuva, minha missão é essa, vou estar a trabalhar conforme mandam as regras. Então, deve ser elogiado aquela postura. Eu acho que são nessas pequenas coisas que o diabo deve aproveitar para demonstrar o seu real interesse, a sua verdadeira honestidade em ter um Moçambique diferente ou em criar um Moçambique diferente. Agora, quando ele se cala e se omite diante daquelas coisas ali, fica parecendo que ele também está alimentado. Mesmo assim, quando existem momentos, ainda não tem poder, mas existem coisas que ele pode fazer de imediato.